Sabe, é impressionante. A gente nem para pensar, né? Mas a capacidade do nosso corpo de se curar é uma coisa fantástica. Um cortezinho no dedo, um arranhão e pronto. Em poucos dias está tudo novo. É quase mágico. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como umas moléculas minúsculas, uns verdadeiros titãs em miniatura, estão mudando completamente o jogo da cicatrização. Só que nem sempre é tão simples assim. A cicatrização, por mais que seja um processo natural, é super complexa e delicada. Às vezes, alguma coisa dá errado no meio do caminho, sabe? Principalmente quando a gente fala de feridas crônicas. Olha só, quando tudo dá certo, a cicatrização é tipo uma obra de engenharia em 4 fases. Primeiro, a hemostasia, que é basicamente estancar o sangramento. Depois vem a inflamação, que é a equipe de limpeza chegando para preparar o terreno. Aí entra a fase de proliferação, que é quando o novo tecido começa a ser construído. E para fechar, a remodelação, que é o acabamento final, deixando a pele nova, bem forte. É uma orquestra biológica perfeita. Mas e se essa orquestra desafinar? O que acontece quando essa sequência perfeita é interrompida? Pois é, aí que o problema começa. E é daí que surgem aquelas feridas que parecem que nunca vão fechar. E quem é o grande vilão que bagunça tudo isso? Na maioria das vezes, são os biofilmes bacterianos. Pensa neles como colônias de bactérias superorganizadas que criam uma espécie de escudo protetor. Elas basicamente sequestram um processo de cicatrização, travando tudo na fase da inflamação. O corpo não consegue avançar e a ferida fica ali, aberta num ciclo vicioso sem fim. Mas como em toda boa história, para um grande vilão surge um herói. E o herói aqui é um carinha surpreendentemente pequeno. Pequeno, mas, olha, muito poderoso. Vamos conhecer os tripeptídeos. Então, o que é um tripeptídeo? É bem simples, na verdade. É uma molécula formada por só 3 aminoácidos ligados. É uma das menores pecinhas funcionais que a biologia usa. Prova de que tamanho realmente não é documento. E é justamente esse tamanho minúsculo que dá a eles uma vantagem enorme, tipo Davi contra Golias, sabe? Se a gente comparar com moléculas maiores, os tripeptídeos são mais baratos de produzir, mais estáveis e o mais importante, eles conseguem penetrar muito melhor nos tecidos para chegar exatamente onde a mágica precisa acontecer. Ok, muito legal, mas a pergunta que não quer calar é: como é que umas moléculas tão pequenas conseguem fazer um trabalho tão pesado, que é o de cicatrizar uma ferida? A resposta é que eles têm uma verdadeira caixa de ferramentas. Eles não fazem uma coisa só, eles atacam em várias frentes. Primeiro, eles chegam e acalmam o ambiente, sabe? Diminuem a inflamação. Depois, eles dão um gás na proliferação, chamando as células construtoras para criar tecido novo, tipo colágeno. E por último, eles ajudam no acabamento, na remodelação, para garantir que a pele nova fique bem forte e organizada. E olha, os resultados que a gente vê nos estudos são de cair o queixo. Pega esse dado. Num estudo em camundongos, feridas que foram tratadas com uma combinação de um tripeptídeo, o GHK, e nanopartículas, tiveram um fechamento de 96% em apenas 11 dias. 96%. É um resultado espetacular. E o legal é que não estamos falando de uma molécula só. A ciência está explorando um verdadeiro arsenal deles. Tem o GHK, que acelera a chegada das células de reparo. Tem o KDPT, que é um especialista em combater os problemas do excesso de açúcar no sangue. E tem o KPV, que além de reduzir a inflamação, ainda tem ação antibacteriana. Ou seja, não é só teoria, isso já está sendo testado e comprovado na prática. E isso nos leva a um ponto super importante. Os tripeptídeos funcionam até nos casos mais difíceis. Pensa, por exemplo, em feridas de pé diabético, que são um pesadelo para cicatrizar. Pois então, existe um tripeptídeo específico, o KDPT, que consegue neutralizar os efeitos ruins do excesso de glicose e, com isso, devolver ao corpo a capacidade de se curar. É uma virada de jogo para muita gente. Mas a ciência não para por aí. Não se trata só de usar os peptídeos que a gente encontra na natureza. O pessoal está indo além, criando versões melhoradas, mais inteligentes, mais fortes, mais rápidas. É como construir um super peptídeo. A receita é genial. Você pega um tripeptídeo, que já é bom, aí você combina ele com um sistema de entrega inteligente, tipo um hidrogel ou uma nanopartícula. E o resultado? Uma terapia super avançada que libera o peptídeo aos pouquinhos, bem onde precisa e com uma potência muito maior.
Tem uma citação de um estudo sobre um sistema chamado TreeHex, que resume isso perfeitamente. Diz assim, a combinação de tripeptídeo e hexapeptídeo induz uma mudança de um ambiente inflamado para um ambiente pró-regenerativo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles conseguem reciclar o lixo da pele danificada, como o colágeno velho, e ao mesmo tempo ligar a máquina para produzir material novo. É uma verdadeira faxina e reconstrução tudo ao mesmo tempo. Mas e se eu disser que a cicatrização de feridas é só a ponta do iceberg? O potencial desses carinhas minúsculos vai muito, muito além. A gente está falando de uma plataforma tecnológica com aplicações em todo tipo de área. Quer ver um exemplo que talvez já esteja aí na sua casa? Cosméticos. Aquele creme anti-idade que promete reduzir rugas e melhorar a firmeza da pele. Pois é, muitos deles usam tripeptídeos como o GHK-Q, justamente porque ele dá um empurrãozinho na produção de colágeno e elastina. Agora, vamos para algo bem mais complexo, a terapia contra o câncer. Estudos bem iniciais, claro, já estão mostrando que o mesmo GHK-Q pode ter um potencial incrível para atrapalhar os caminhos que os tumores usam para crescer e, principalmente, para resistir à quimioterapia. E tem mais, que tal neuroproteção? Sim, existem outros peptídeos como o GPE, que parecem ser capazes de estimular a regeneração das nossas células mais preciosas, os neurônios. Isso poderia ajudar na recuperação de lesões no cérebro ou na medula. É algo simplesmente fascinante. Então, no fim das contas, a gente sai dessa conversa com uma ideia muito forte na cabeça. Começamos com um simples corte na pele e terminamos falando de cosméticos, câncer e até regeneração de neurônios. Tudo por causa de umas moléculas minúsculas. O que nos leva à grande pergunta, né? Será que os maiores avanços da medicina do futuro virão nos menores pacotes possíveis?